Ok, estamos de volta ao vivo com Rede Verdade e agora sim vamos conversar com a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, a jornalista Lídia Moura, que está aqui conosco. Secretária, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui Luiz. Uma honra no Rede estar Verdade. aqui com você. Bom demais, muitos temas sobre esse tema, né? Deixa eu começar pelo seu. Hoje, sexta-feira, antes de vir para cá, você estava concluindo, sendo aprovada no seu trabalho de conclusão de curso, né? É verdade. No curso de Direito, e o tema é exatamente sobre a questão da luta da mulher para conquistar ali um tanto quanto mais de proteção jurídica, inclusive. Fala para a gente começar sobre esse tema. Com esse tema. Então, hoje eu concluí uma segunda graduação, né? Sou formada em Comunicação Social, em Jornalismo, e enveredei aí atrás do Direito. Concluí hoje na Universidade Federal o curso de Direito, apresentei um TCC que é As Mulheres e o Princípio da Igualdade Jurídica, que vai dialogar justamente sobre a proteção específica, né? O direito à igualdade, que é um direito constitucional, somos todos iguais, todas iguais perante a lei, entretanto, as mulheres precisam de uma proteção específica. Você acha que tem que ter uma proteção especial, senão não... Sabe por que tem que ter, Luiz? Porque quem é morta exclusivamente porque é mulher e também você vê, a casa é o lugar mais seguro para todas as pessoas. Para a mulher que sofre violência é o lugar menos seguro. Então, precisa que o Estado alcance esse privado, esse espaço privado onde ela sofre violência. E aí nós vamos precisar de leis específicas, porque se o lar é inviolável, ele não é inviolável quando a mulher está sofrendo violência. Então, essa legislação específica se faz necessária. Precisa abrir algumas janelas para isso. Precisa abrir umas janelas para isso. isso. E hoje, que leitura você faz? Que diagnóstico você faz do arcabouço jurídico brasileiro e penal, inclusive, em relação à questão da proteção da mulher? Então, nós temos o que é considerado pelas Nações Unidas uma das 3 leis mais importantes do mundo, que é a Lei Maria da Penha. O diferencial da lei é justamente porque ela não é uma lei apenas punitivista. É uma lei que coloca para o Estado responsabilidades de proteção às mulheres. Então, os entes governamentais, seja municipal, estadual e a União, eles são obrigados a disponibilizar uma assistência. Então, centros de referência, casas-abrigos e a criação, por exemplo, das varas de violência doméstica, tudo tem previsão na lei. Ela cria também medidas cautelares muito importantes, ou seja, recolher o porte de arma, né, retirar o porte de arma do agressor. Então, é todo um arcabouço aí que eu creio que é positivo. A lei do feminicídio é uma lei também que veio a complementar isso, ou seja, é uma qualificadora para o homicídio de mulheres, né? E que aí vai encontrar também amparo na lei que fala o que é o crime hediondo, se é crime hediondo, não tem direito à fiança. Então, é um arcabouço inteiro dessa proteção, muito conquistada, é importante que se diga. Reconhecida. E pelo movimento de mulheres, né? Quem faz esse cenário todo da proteção às mulheres, inclusive das garantias constitucionais, são as mulheres, que apresentam, lá em 87, inclusive, apresentam a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, e lá constava mais de 200 propostas, inclusive mudar a configuração de família, que o homem o sujeito que mandava integralmente, que agora o casal, né, tanto a mulher quanto o homem, tem essa responsabilidade de liderar a família e muitas outras questões, né, que estão e que não cuidou só disso, né? As mulheres, inclusive, inventaram, nesta época, o SUS, é uma criação das mulheres. Tá. Olha só, você falou aí na Maria da Penha, naturalmente reconhecida, mas a aplicabilidade dela no Brasil tem sido a contento? Eu me surpreendi um tanto quanto, nesse caso específico que a gente está acompanhando agora, o Brasil todo está acompanhando, a história do DJ Ives em relação ao agressor aí da esposa. E me parece que tinha uma informação de que ela já tinha um histórico havia procurado as autoridades e já tinha um histórico. E me parece que houve uma certa omissão por parte lá no Ceará, né, do estado do Ceará. Uhum. Eu imaginei que isso não aconteceria mais, assim. Aliás, era o contrário. A mulher que abrisse a boca para falar algo teria ali um retorno muito forte das autoridades. Esse retorno está começando a voltar a ficar frio, é isso? O caso específico tem que ser analisado, porque no caso de Pamela Holanda, ela sofre a violência denunciada, porque ela relata agora uma sequência, né, dessa tortura que a gente assistiu. Ela sofre uma violência no dia 1º e ela procura a delegacia no dia 3. Aqui a gente já perde a possibilidade do flagrante, né? E também aquelas imagens chocantes que assistimos, ela não tinha naquele primeiro momento, ela tem depois. Então, perceba que a delegada ou o delegado que atende naquele instante não tinha provas robustas para a prisão.
as provas quando surgem, aí a preventiva foi possível e aí sim a gente conseguiu. Agora, eu percebo que a gente precisa sensibilizar mais juízes, o sistema de justiça, a gente precisa avançar mais para uma justiça que vai olhar esse quadro de um olhar de gênero, né, que nós já temos mecanismos como o protocolo de feminicídio, que as mortes violentas de mulheres já são investigadas com esse olhar. Então, nós precisamos avançar em algumas questões, sim. Mas, assim, eu diria que, no geral, as mulheres encontram amparo, sim, tanto nas delegacias quanto nos serviços disponíveis. E falando de Paraíba, do ponto de vista de estrutura, de ações e de intervenções feitas nesse sentido, se você fosse traçar ali de uma década, qual é o avanço que a Paraíba tem conquistado em relação a, propriamente, a valorização e defesa da mulher aqui no Estado? O que é que você destacaria? Como é que você, se você pudesse voltar 10 anos e dissesse assim, olha, de lá para cá a gente tem isso aqui de avanço, enfim. Nós temos uma política, porque a política que trata da violência contra a mulher, ela precisa caminhar junto com o enfrentamento ao racismo, e também contra a LGBTfobia, a bifobia, a transfobia, porque nós somos um país, é um dado importante, que mais mata mulheres trans no mundo, né? Então, ou a gente caminha junto com esse cenário, ou a gente não vai ter sucesso. Então, eu avalio que o grande avanço é que essas políticas do Estado, elas estão interligadas. E nós temos hoje uma patrulha Maria da Penha, que é um avanço considerável, esse programa, que é coordenado pela Secretaria da Mulher, mas em parceria com a Segurança Pública e com o Tribunal de Justiça, é que na gestão do governador João Azevedo, ela começa interiorizada, porque as políticas, elas são muito nas maiores cidades. João Pessoa, Campina Grande, então ela começa interiorizada. Quando ela inicia em 27 municípios, que é a Grande João Pessoa, Litoral Norte, Litoral Sul, e agora está indo para Campina Grande, que vai abranger mais 35 municípios. Também estamos fazendo uma casa de abrigamento provisório na cidade de Souza, porque o sertão, o abrigamento provisório já existe, né? Mas ele precisa, a mulher precisa se deslocar. Então, se temos uma naquela região, a mulher já não vai precisar se deslocar, ela já vai estar mais próxima ali de familiares, muitas vezes, e do contexto que ela tem autonomia para estar. Então, eu avalio que essa interiorização, que essas políticas, né, cada vez mais reforçando de que a mulher não está sozinha, e que, ao denunciar, ela vai encontrar os serviços, eu acredito que sejam avanços consideráveis. Como nós temos na Paraíba também o Centro da Igualdade Racial, o Centro João Balula, que só tem 4 no país, foi implantado no ano passado. Existe só 2 em São Paulo, 1 em Salvador e o 4º somos nós aqui, que é para fazer o enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa. Lembrando que as mulheres negras são as maiores vítimas da violência e do feminicídio, à ordem de mais de 60%. Daquilo que não é tão tangível do ponto de vista da violência, eu quero falar sobre, naturalmente, outros gêneros, mas especificamente em relação à mulher. Daquilo que não é tão tangível em relação a uma violência física, de agressão, aquilo que ainda está arraigado culturalmente do ponto de vista de você olhar para a mulher e achar que ela, não, nessa função ela não vai ter a competência, ou na própria política, um processo de ridicularizar. O Senado até aprovou, com a senadora Daniela, a relatora, algo nesse sentido de proteger um pouco. Isso ainda é mais difícil, Lídia, assim, ou seja, lutar contra aquilo que é mais fácil de ver, porque ali está a agressão física e tudo, é uma coisa, e aquilo que está subentendido do ponto de vista da desvalorização, é mais difícil a questão cultural de conscientizar? Essa violência, a violência política, por exemplo, que é um termo que a ONU, mulheres, tem disseminado e tem dialogado no mundo todo. Ela é algo que precisa ser encarado, porque a prova de que essa violência existe também é que nós temos poucas mulheres na representatividade no Congresso. Nós temos ainda uma pouca representatividade nos espaços de poder. E essa violência, ela existe, porque cada vez que uma mulher se insurge num processo de discussão, o sujeito tenta desqualificá-la, é muito comum desqualificar, achar que ela não tem competência. Eu te diria que a violência política, ela é muito simples. Você, quando vê uma mulher no cenário político, diz assim, olha, ela é muito preparada, então a gente tem que ser muito preparada. Os homens basta querer. Nós encontramos muitos homens despreparados no cenário político e ninguém dialoga sobre isso. Então, isso é uma realidade que está aí também, né? Vejo que existem algumas profissões que as pessoas ainda teimam em dizer isso é de menina, isso é de menino. A gente precisa mudar isso desde a idade mais tenra das crianças, que não existe isso, as mulheres podem estar em qualquer profissão. A gente percebe que as engenharias, por exemplo, ainda é um nicho muito masculino, então as mulheres, lógico que elas têm total competência. As ciências agora demonstraram, a pandemia demonstrou, o número de mulheres dentro desse processo de pesquisa,
né, e da ciência demonstra que o lugar de mulher é onde ela quiser, justamente. Mas você tem razão, é um cenário que ainda é difícil. As mulheres não se interessam muito pela política também, porque essa política partidária é muito violenta, né? Ela é violenta nesse sentido, de que a mulher está sempre sendo desqualificada e que tem que provar que é excelente, que é excepcional para ali estar. Sendo que é um processo da sociedade que podem estar todas as pessoas, algumas estão melhores, outras não, mas deveriam estar todas as representações da sociedade. Tá. E eu vou querer gastar uns minutinhos da nossa conversa para falar especificamente da disputa eleitoral aqui na Paraíba. Vamos conversar. Porque você também fala sobre esse tema. Mas deixa eu lhe perguntar, dentro desse debate sobre diversidade humana, o que você achou da declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que numa entrevista disse que era gay e que, enfim, ia fazer qualquer disputa e qualquer discussão sobre o tema sem colocar esse assunto ali na questão da política. Como é que você achou aquilo? Porque eu vi algumas declarações, algumas manifestações contrárias, porque ele seria... Não é da militância, não é da militância, né? Não é de esquerda, seria da direita, da elite branca, e falou ali... Ele não poderia defender essa causa. A primeira, eu gostei, eu, ao contrário, gostei. Eu acho que é uma pena que ainda precisa uma pessoa ter que falar da sua sexualidade. Quem é hétero não sai falando, eu sou hétero, né? É uma pena que ainda precisa, mas é preciso fazer isso até para reafirmar os seus direitos, que ele é uma pessoa como outra, que tem direito a exercer a sua cidadania plena. Mas eu achei importante porque é uma pessoa de vulto na política nacional, é um governador de Estado, e é importante naturalizarmos isto, né? Acho que ele não é da militância, é verdade, mas isso diz respeito à intimidade dele, que ele pode fazer uso como ele achar mais conveniente. Então, a gente não tem também que ficar patrulhando se o que ele disse é porque ele é ou não é da militância. Eu acho que ele vai discutir todas as coisas, mas ele deve discutir também a diversidade humana. Sim. Acho que um governador, seja qual for a orientação sexual deste governador... Contribuiria para a causa. Contribui para a causa imensamente. Acho que até o passo de ele dizer, olha, eu sou gay em rede nacional de televisão, ajuda sim outras pessoas, outros meninos e meninas que talvez estejam com a dificuldade rotineira, cotidiana, de serem expulsos de casa porque tem essa condição. Então, eu acho que é importante o debate, eu acho que acrescenta no debate. E as manifestações de parte de lideranças da militância ou da esquerda que disseram assim, não, essa causa é nossa, essa causa é como se fosse uma certa exclusividade da... A gente direito que conquistou, de fala, né? A gente que conquistou isso, tudo que foi conquistado foi fruto da nossa luta, e agora vem um branco rico da direita dizer que é gay também. Mas existem brancos ricos e de direitas que são gays, né? É que eu acho assim, nem todas as pessoas têm a obrigação de ter bandeira, né? Eu compreendo uma certa impaciência de quem está nessa luta há muito tempo, que sofre, inclusive, perseguições. Eu compreendo que haja, e talvez, um chega para lá, nesse momento em que as pessoas desconfiam que o governador talvez esteja fazendo isso para pegar uma parcela da população, para ser uma possibilidade, ele que vai disputar no partido dele as prévias para ver quem é candidato a presidente da República. Isso tudo pode ser real, mas eu acho que é legítimo, entende? Eu acho que ele pode, quanto mais pessoas falando disso, mais importante, sabe? Ele também não disse nada além de tratar da sua condição de vida humana. Eu sou uma pessoa gay, quero falar sobre isso nesse momento, nesse limite aqui. Eu acho que é a intimidade dele, é o valor dele, ele é que tem o direito de utilizar-se, sim, mas ele tem esse direito. E nem todo mundo tem a bandeira, né? Está na causa. Ele, de fato, não está na causa. Ele, de fato, nunca participou dessas lutas. São lutas que nós vemos outras pessoas que se sacrificaram, tem pessoas até que tiveram que sair do país em função dessas causas, mas ele tem o direito de falar da própria vida. Isso aí eu acho que é um direito democrático que eu advogo que ele tem razão. Tá. Ele pode fazê-lo. Pela sua experiência e dados e conhecimento e leitura que tem feito e a vivência que tem feito à frente da secretaria, inclusive, como é que você classificaria os níveis de intolerância aqui na Paraíba, tanto para as questões LGBT, tanto para a questão da própria mulher? Você classificaria a Paraíba em que nível de intolerância? Então, que a gente, infelizmente, lamentavelmente, ainda acompanha casos, sim, de violência, de homofobia, de misoginia também, enfim, no Brasil como um todo, no mundo como um todo ainda. Mas se você fosse pensar a Paraíba...
Então, nós temos problemas, sim, nós não podemos dizer que não temos, tanto é prova que a gente precisa de 2 centros de referência. Nós temos um aqui em João Pessoa, que é o Espaço LGBT, temos o Centro de Referência em Campina Grande, o Centro de Referência Luciano Bezerra. Essa população precisa, essa população, quando resolve redesignar o seu gênero e o nome civil, às vezes encontra problemas em cartório. A gente precisou dialogar, né, com a Corregedoria do Tribunal de Justiça para que isso não acontecesse. Então, essa pessoa que decide, por exemplo, olha, eu sou uma mulher trans e preciso alterar o meu nome, ela não deve encontrar dificuldade. Então, nós temos, sim, dificuldades que a gente tem que buscar o amparo na lei para que não permaneça com esse nível de preconceito. Nós temos uma violência, nós temos crimes registrados, né, no estado da Paraíba, como temos no Brasil. Tivemos os casos, uma sequência recente aqui em Pernambuco. Então, nós temos a LGBTfobia, a bifobia, a transfobia, infelizmente, e todos os dias a gente precisa lutar, a gente precisa ir para dentro das escolas dialogar sobre isso, a gente precisa discutir que essa população também tem direito à cidadania plena. E ela tem o direito de ser feliz. Então, quem são essas pessoas que querem intervir na liberdade sexual das pessoas? Então, isso tudo a gente precisa ainda avançar muito. Nós temos um nível que eu diria que ainda carece de muita intervenção do Estado e da sociedade civil atuando conjuntamente para fazer barrar esse estado de coisas. Tá. Ponto. Vamos agora dar só uma mudadinha de página aqui para a gente falar de eleições 2022. Vamos sim. Lídia, que é do PMN, ele está na base do governo João Azevedo. Queria que você faz para essa candidatura à reeleição do governador João Azevedo. O PMN está fechado com a reeleição de João e vai brigar por espaços na chapa majoritária, não vai fazer confusão sobre isso? Não, veja, o governador João Azevedo, eu acredito que é um quadro que surpreendeu a Paraíba, porque ele não era da área política e nos surpreende, tanto como uma pessoa capaz de ganhar uma eleição no primeiro turno, que aí eu acho que é o mérito de como ele se comporta no processo eleitoral, a maneira como ele demonstrou conhecimento para o Estado da Paraíba, e eu vejo a reeleição. Claro que o processo de eleição só quando termina de se apurar o último voto. Mas eu vejo, a gente que anda o Estado, a gente que percebe, eu vejo as condições muito favoráveis ao governador João Azevedo. Acreditamos que ele deve estar para essa reeleição com o mesmo, porque ele tem um nível de aprovação muito alto, justamente porque trabalhou muito. O PMN não tem dúvida que está nesse projeto, não é algo que o governador precisa negociar conosco, e não é porque estejamos nesse momento ocupando esse espaço político na base. É que, na verdade, a maneira como o governo apresentou um projeto político e foi além do que está apresentado, é que o credencia para estar nessa disputa. Então, nós temos convicção de que o governador João Azevedo é o melhor para a Paraíba nesse momento, e eu vejo que a candidatura dele, né, para estar nesse lugar, ela se consolida cada vez mais. Você defende a manutenção da indicação de uma mulher para a chapa do governador João Azevedo em 2022? Então, nós sempre queremos as mulheres nos espaços de poder. Agora, não queremos quaisquer mulheres, precisa dizer isso, nós queremos mulheres comprometidas com essas causas, queremos mulheres que façam a leitura aqui de que nós precisamos um olhar de gênero nos governos. Os governos têm que iniciar uma construção que a gente chama de um governo feminista mesmo. O que é um governo feminista? Um governo feminista onde haja mulheres e onde haja o olhar de toda e qualquer secretaria dizer como é que cabem as mulheres nesse projeto. É isso que é um governo feminista. Esse governo é? Esse governo, ele é um governo que eu não diria feminista ainda, porque ele só é feminista quando tiver esse olhar consolidado, né, autogestado. Mas ele é um governo que tem o olhar de gênero. Ele é um governo em que as mulheres têm voz ativa, nós temos muitas mulheres nos espaços de poder, nas secretarias, e nós temos um governo que respeita a política para as mulheres. Então, ele é um governo que caminha com a possibilidade de um governo feminista, que é o que ainda precisamos e muito. Eu defendo que essa chapa ela possa contemplar um alinhamento com essa política que o governador João vem imprimindo. Eu não posso te dizer se será ou não uma mulher. Eu gostaria que fosse alguém comprometido com as nossas causas. Vamos ver o que se desenha aí, né? A vice-governadora Lígia Feliciano não pode ser mais, não. Pelo menos no cargo que ela está. Seria o terceiro mandato de vice numa eventual vitória. Então, mas teria outras opções. Para ser claro, assim, para quem está nos acompanhando, tem ali a discussão sobre a indicação de Ana Cláudia, secretária também de Estado, esposa do senador veneziano Vital do Rego. Você faz essa defesa?
Não, eu não faço ainda defesa de como é a chapa. Essa defesa, embora seja uma candidata, uma presidenta de partido, nós não discutimos ainda. Nós temos, inclusive, uma convenção no final deste mês, uma convenção nacional. Eu faço a defesa de que os partidos estejam irmanados na possibilidade de termos mulheres na chapa. Isso me interessa muito discutir. Mas eu quero contribuir para que o projeto dos espaços para as mulheres, da defesa desta pauta, esteja contemplado. Isso é mais importante. É o mais importante para mim, como a gente contribui em muitos outros momentos. Precisa ter um comprometimento em relação à pauta. Eu não sei se, conosco, pelo menos com o PMN, não foi dialogado ainda essa possibilidade, mas nós vimos que é uma boa candidata, é uma boa proposta, é um bom nome, mas ainda não dialogamos especificamente sobre pessoas. Mas queremos as mulheres contempladas, tanto aí quanto nas pautas. Tá aí, 14 horas, Lídia Moura, muito obrigado pela sua entrevista aqui, como sempre, você falando tudo aqui, e muito bom. Obrigado. Eu que agradeço, ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. Demais. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana até segunda-feira, se Deus quiser.